e para muita gente. A mão de obra estava envolvida em diversas operações que iam da semeadura ao benefício. Uma lavoura de café precisava de 20 vezes mais trabalhadores do que a soja, e quase 30 vezes mais do que a lida com o gado. O trabalho era quase todo manual, e a limpeza dos cafezais devia ser constante, gerando ocupação o ano todo. A troca para culturas de grandes extensões, como o trigo, o milho e a soja, provocaria uma mudança profunda na estrutura fundiária e nas relações de trabalho no campo. Todas as formas que a gente falava assim, de acesso mais precário à terra, que eram quem os colonos, que eram os arrendatários, que eram os parceiros, poxa vida, essa população toda, tá? Ela sai do campo, certo? Porque você não precisa mais ter mão de obra no campo, certo? Aquele negócio, a tônica do novo padrão foi justamente, né, as máquinas. 40% dos estabelecimentos que você diz que são pequenininhos, na verdade não eram do proprietário, da pessoa que explorava. Ele era de um proprietário que tinha um pedaço de terra maior. Quando você tem esse processo de mudança, é quase como se você recuperasse a estrutura fundiária original, onde a presença da propriedade maior é mais forte. Com a mudança de cultura, a mecanização do campo foi engrossada e, com isso, o despejo das famílias que ali trabalhavam. Assim como ocorreu com os colonos, os pequenos cafeicultores tiveram que largar o campo e se mover rumo às grandes cidades. Logo após a geada, os sindicatos rurais calcularam uma perda imediata de 200 mil empregos, o que resultaria em uma expulsão de 1 milhão de pessoas da área rural. Em 1975, é constatada a mudança do perfil populacional do Paraná, que deixa de ser rural e torna-se eminentemente urbano. A partir daquele momento, a maioria da população se concentraria nas cidades. A redução da população rural é esperada. Isso é normal, é esperado, isso acontece em todo lugar, sempre aconteceu. Agora, o que a geada provoca, no fundo, é como se fosse um caos tão grande pela velocidade e pela magnitude. Um hectare de café, ele emprega, em média, de um a dois, dependendo do sistema, de 1 a 2 trabalhadores por hectare ano. E depois, durante a colheita, você tem um emprego de 3 ou 4 homens durante 4 meses, por hectare. Tá certo? Então, você tem uma demanda grande de mão de obra. Se você sai de uma área de 1 milhão e 800 mil hectares e vem para 100 mil, tá certo? Você imagina 1 milhão e 700 vezes dois trabalhadores, vamos arredondar a coisa. Daria quanto? Daria mais de 3 milhões e meio de trabalhadores, tá certo? Isso fixo, são trabalhadores que ficam o ano inteiro cultivando a lavoura. A zona rural era muito populosa, tinha muita gente nas fazendas, que hoje quase não tem mais ninguém. Centenas, milhares de casas foram derrubadas, destruídas, uma coisa e outra, né? Porque mudaram. É uma completa modificação da estrutura agrária do Brasil. No momento que passou aquele primeiro baque, foi feita uma campanha institucional, uma campanha publicitária, cujo mote era "Lute onde você estiver". Então, isso era o mote geral, era o bordão da campanha toda. Todas as peças diziam, né? Você é agricultor e tal, né? Sofreu isso, sofreu aquilo, mas lute onde você estiver, né? Vamos ajudar a sair disso aqui. Você é comerciante e tal, lute onde você estiver. Não precisa sair de onde você está. A preocupação, inclusive, era evitar que o cara saísse do interior e viesse para a cidade para pressionar, procurar um emprego que não existia. A população do campo, em 70, era 4 milhões e meio. Você tem uma uma perda de população do campo, um saldo migratório, que a gente chama, de 2 milhões e 900. Você imagina o que é isso? Assim, quer dizer, você tem 4 milhões e meio, sai 2 milhões e 900. Isso numa década e praticamente em 5 anos.
O agricultor deixava o café, erradicava o café e fazia o quê? Deixava pasto em cima, que era o investimento mais barato, por assim dizer. Ele não plantava nada, ele tirava aquilo e deixava lá. E botava gado em cima. Automaticamente o emprego dele declinava 100 vezes. Quer dizer, você precisava de 2 capatazes, não, 2 peões para tomar conta de uma fazenda de gado e precisava de 200 para fazer o trabalho do café, que era muito manual. Então, sob o aspecto macro-social, realmente o fim do café foi uma coisa traumática para o Paraná, né? E até hoje não foi, por assim dizer, resolvido. Porque se você pegar a situação social do interior do Paraná, você vai ver que 200 municípios perderam população ao longo de 330 anos, foram perdendo população, foram perdendo vitalidade. Enquanto as pequenas cidades do interior diminuíam de tamanho, os municípios que eram polos regionais, como Maringá, Londrina e Cascavel, tinham suas populações periféricas aumentadas. A mão de obra utilizada na agricultura tinha sido transformada. O perfil desse novo trabalhador não era mais o do colono, parceiro ou arrendatário, que explorava um pedaço da propriedade cafeeira e vivia na terra em que plantava. Os trabalhadores haviam se mudado para a periferia das cidades, onde eram recrutados pelo chamado gato. Eram os boias-frias, que faziam serviços nas fazendas de culturas temporárias, principalmente em época de semeadura e colheita. Em 1977, havia mais de 600 mil boias-frias no Paraná, concentrados principalmente em cidades dormitório em torno dos grandes municípios do interior paranaense. E uma das discussões muito fortes era: a agricultura continua precisando de mão de obra, não era uma coisa assim, mas ela tinha tirado a mão de obra do seu local de trabalho, quer dizer, separou. Virou assim, trabalho é trabalho, moradia é moradia. Não, o trabalhador do campo não mora mais no campo, ele vai morar na cidade, mas ele também não tinha onde morar na cidade. E ele também não tinha trabalho o tempo todo. E aí você teve um segmento muito grande que por muito tempo ficou vivendo de oportunidades que eram muitos dias sem trabalho, um dia com trabalho. As pessoas madrugavam para ir no ponto onde o caminhão apanhava a população para trabalhar. O senhor desempenha as funções de gato há quanto tempo? Já há 4 anos, quase 5. O senhor ganha quanto por cabeça? Aí é o seguinte, não é por cabeça talvez. Tem época que é por cabeça e nós trabalhamos por comissão. Uma base assim de 20%, 25%. Onde é que você contrata o pessoal? Olha, nas casas e nós pegamos eles assim nos pontos nas ruas. Então nós chegamos, por exemplo, em 1977, uma situação de boia fria aqui no Paraná terrível. Terrível. Inclusive, o ministro, até o gaúcho, Arnaldo Prieto, que era ministro do Trabalho na época, o Ministério coordenou uma pesquisa no Paraná e chegou à conclusão de que 500 a 600 mil pessoas, boias frias, viviam no nosso estado. Em geral, o boia fria, ele era o colono das fazendas, né? Eram os trabalhadores fixos das fazendas, ou chegaram a ter sido pequenos proprietários que também perderam as terras, endividados e tiveram que vender, e até por processos mais drásticos, né, de grilagem. Ao longo da segunda metade da década de 70, dezenas de municípios das áreas cafeeiras simplesmente esvaziaram. Dos 174 municípios do norte paranaense, 71 perderam mais da metade da população. 88 perderam mais de 1/5 dos seus habitantes. Milhares de pessoas seguiram rumo à periferia das grandes cidades, como Londrina, Maringá e Curitiba, e a outros estados como São Paulo e Rondônia. Mas o espaço urbano ainda não tinha emprego suficiente para quem deixava o campo. E os trabalhadores rurais não tinham conhecimento técnico, não estavam prontos nem para a indústria, nem para o comércio. Quem chegava da roça ia morar em áreas de invasão,
que engrossavam a toda semana. Começaram a surgir, a serem povoadas e surgirem as pequenas favelas, né, em torno das maiores cidades, né, em torno de Londrina, de Maringá, sabe, e mesmo das cidades menores como Jacarezinho e Cornélio Procópio. Todas as cidades houve um crescimento das favelas dessa gente que não tinha mais lugar para ficar no campo propriamente dito, né, e que procurou se alojar de forma precária em torno das favelas. Veio para a cidade e não encontrou na cidade aqueles meios de sobrevivência. Primeiro porque ele era um trabalhador braçal, ele não tinha uma formação técnica. Segundo, porque o Brasil ainda não se constituía numa nação eminentemente industrial, com empregos para todo mundo. Eram pessoas que viveram durante muito tempo com alguma dignidade, mesmo que fosse precária dentro de um sistema produtivo, e que de repente tiveram isso, o tapete foi puxado, sabe? Essas pessoas de repente perderam o chão, sabe? Essas pessoas de repente ficaram sem ter trabalho, sem ter casa, sem ter escola para as crianças. O planejamento público, ele se volta, a sua grande eficácia está em dois campos, né? No campo, digamos, da infraestrutura, da dotação de serviços sociais, quer dizer, faz a estrada, faz a escola, faz isso, faz aquilo, e se dá nas políticas de fomento, né? Quer dizer, o cara diz assim, vou fomentar tal cultura. Daí, então ele tem lá mecanismos de preço, de crédito que ele pode manejar. Mas o planejamento dessa natureza, de vocês assim, vou criar rapidamente 1 milhão de empregos, isso é muito difícil, né? Então havia, digamos, uma preocupação instalada, todo mundo sabia que isso era um problema que tinha que ser enfrentado, mas os instrumentos de planejamento para isso não existiam. Por quê? Porque você pega a seguinte situação, que nós estávamos falando. O cara pegava lá um emprego na agricultura, um emprego na pecuária, um emprego na cafeicultura, que é um tipo de agricultura, custava tanto. Daí, quando ia fazer o emprego industrial, custava 100 vezes mais.